Olá, meus amigos. Finalizada a partida entre Vitória e Ferroviária, com o triunfo do Rubro Negro, aí pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O Vitória vence o Ferroviário por 2-1 e assume provisoriamente a liderança aí do Grupo A da competição. Uma partida fraca tecnicamente, mas o Vitória acabou levando a melhor. Um jogo difícil no início, o Vitória entrou em baixa rotação para a partida, um time sem movimentação, um time com algumas estreias, né? O caso, por exemplo, do Lucas Braga estreando. O Rubro Negro ficou na expectativa de um bom futebol apresentado pela equipe, já que nessa temporada o Vitória vem demonstrando aí uma evolução crescente no aspecto técnico. Bom, as dificuldades encontradas pelo Rubro Negro baiano, elas contribuíram para que o resultado da partida, apesar do triunfo, mas que tecnicamente a partida fosse abaixo daquilo que vem apresentando durante esse início de temporada. O Vitória encontrou um time bem montado, foi o time da Ferroviária, um time que não teve muitas aspirações ofensivas, mas um time que soube se manter dentro de uma proposta defensiva que dificultou a movimentação do Rubro Negro, que dificultou a transição em velocidade, porque o time da Ferroviária montou aquela famosa duas linhas de marcação, dois blocos baixos, mas bem sólidos, né? Com a primeira linha formada por 5 atletas e a segunda formada por 4 atletas, e deixando apenas um atacante, né, digamos assim, um pouco mais avançado. O que ficou claro aí, a intenção da equipe cearense de sair no contra-ataque para tentar obter o resultado. Bem, o que fica de análise dessa partida é justamente essa falta de movimentação. Um time que não teve muita inspiração no primeiro tempo, e até com o Mateuzinho, que é o grande pensador, que é a mola mestra do setor de meio campo, não conseguiu dar a dinâmica necessária para que a equipe chegasse com mais contundência à área adversária. Tanto é que o gol do Vitória, ele surgiu numa jogada aos 19 minutos do primeiro tempo, numa saída de bola errada do goleiro do time adversário. O Vitória não soube construir as jogadas, ele não soube construir pela questão da dinâmica, né? E nós observávamos isso no intervalo do primeiro para o segundo tempo, né? Falávamos inclusive da questão do posicionamento justamente do Mateuzinho. Eu acho que o Mateuzinho, ele não teve o suporte necessário para que ele pudesse contribuir efetivamente para que as jogadas tivessem velocidade. Bem, a gente fala sempre em soluções, né, para que as linhas defensivas sejam quebradas. E o Vitória teve essa dificuldade para fazer essa construção. Era um time que conduzia bem a bola até o setor intermediário ofensivo, porque não era, digamos assim, não tinha o assédio, não tinha a contundência da equipe ferroviária, que era um time que veio com a proposta de primeiro se defender para depois sair para atacar, por questões obviamente técnicas, né? O time da Ferroviária, ele é um time até bem montado, mas na questão da qualidade técnica, é um time que deixa muito a desejar. A gente não pode, apesar de início de temporada, mas a gente não pode comparar com o nível técnico dos atletas do Sport Clube Vitória. Porém, isso não se traduziu numa realidade plausível. O Vitória teve sim dificuldades durante toda a partida, foi uma partida feia, pobre tecnicamente, né? E a gente pode ter essa confirmação desses fatos com a questão do número de intervenções feitas pelos goleiros, e não só pelo goleiro do Vitória, mas principalmente pelo goleiro da equipe adversária, que se mostrou muito inseguro, né? A gente separou até algumas observações com relação ao goleiro, né? O Lucas Arcanjo do Vitória foi bem quando foi exigido, como sempre, com o goleiro com muita consistência, né? E a equipe o goleiro do João Gabriel, se não estiver enganado, João Vitor, né? Da equipe da Ferroviária, um goleiro muito seguro, né? Mas isso foi um fato isolado, um fato à parte para o contexto da partida. O Vitória poderia ter aproveitado, inclusive, ter essa percepção de que o goleiro da Ferroviária estava inseguro. Até fez uma ou duas defesas, boas defesas, mas de uma maneira geral, soltando bolas, rebatendo bolas de uma forma equivocada. E o Vitória não teve essa produção ofensiva, não teve essa contundência. A gente reclamava, a gente falava
sobre essa análise do primeiro para o segundo tempo, justamente da questão da dinâmica de jogo, né? Com o intervalo nos vestiários, o Thiago Carpini deve ter chamado a atenção, promoveu algumas alterações, tentando recuperar e tentando manter aquele padrão tático que vem agradando, inclusive, a própria torcida nesses primeiros jogos do ano. Porém, as mudanças aconteceram de uma forma muito superficial. O Vitória não conseguiu ter a cadência do jogo, teve a posse de bola, teve o controle total da partida, teve o controle absoluto da partida, eu posso até afirmar isso, porém chegou a levar até um gol da equipe adversária que cresceu no momento desse gol e foi, de certa forma, chegou à área do rubro-negro baiano com mais vontade, com mais contundência, né? Não o suficiente para virar o placar. A gente pode fazer algumas análises com relação, por exemplo, o Thiago Carpini promoveu essas alterações justamente para dar uma dinâmica. Ele trocou o Ronald pelo Val Soares, que é aquele volantão, né, que tem aquela característica mais de pegador, apesar de que o segundo gol do Vitória foi uma bola muito bem enfiada aí pelo Ronald, pelo Val Soares no ponto futuro, e aí contou com a velocidade, né, e a técnica um pouco mais apurada e refinada do Gustavo Mosquito. E aí o Vitória fez o segundo gol, deu uma certa acomodada, o jogo continuou sendo burocrático e aí proporcionou que o Alanzinho também fizesse um gol de quem tem qualidade, né? E aí o time do Ferroviário cresceu. O Vitória explorava muito os lados do campo, né, tentando dar profundidade para que as jogadas acontecessem com mais contundência, porém essas jogadas não aconteceram de uma forma que pudesse fazer com que a equipe levasse realmente perigo à área adversária, né? Algumas dessas mudanças, o Wellington Rato deu lugar para o Dionísio, que sempre tem entrado bem, é um jogador que nós já comentamos, inclusive, teve uma questão de uma lesão grave, séria, mas está voltando aos poucos e demonstrando aquela capacidade que o consagrou aí no futebol baiano, sendo campeão, inclusive, pelo Atlético de Alagoinhas. É um jogador que tem boa movimentação, um jogador que sabe fazer a recomposição defensiva, que tem uma qualidade de passe boa e que arrisca também chutes de média e de longa distância, mas não aconteceu nessa partida especificamente, né? O Lucas Braga, estreante, na nossa leitura, muito abaixo, tecnicamente, pode ser que evolua, né? Fez algumas tentativas, ali jogando pelo lado esquerdo, mas nada que chamasse a atenção, ou que enchesse os nossos olhos com relação à contratação, de afirmarmos que, olha, o Lucas Braga promete. Não, foi uma estreia, no nosso entendimento, dentro dos seus domínios aí, como titular, uma estreia muito discreta na nossa leitura, né? O Janderson também me pareceu muito perdido dentro de campo, aliás, eu diria isolado, eu não vou dizer nem perdido, justamente por essa falta de aproximação. Quando você tem linhas baixas, time com marcação baixa, nesse estilo de formação com 5 jogadores fazendo na primeira linha e 4 jogadores fazendo na segunda, realmente dificulta bastante as ações, principalmente aquele time que tem um pouco mais que gosta de jogar mais pelo meio da defesa adversária, e aí existe essa necessidade, o contragolpe para sistemas defensivos montados dessa forma é justamente você explorar a velocidade, não confundir com pressa, assertividade nos passos e colocar sempre jogadores com qualidade entre essas linhas, para que ele possa receber e também criar condições para que os seus companheiros, ou até ele mesmo, uma jogada individual, sim, porque pode acontecer, né, definir o placar ou buscar aí marcar os gols. E o Vitória ficou muito preso nessa marcação, essa é a grande realidade. Apesar dos gols, apesar de um gol que, como eu falei no primeiro tempo, uma entregada do goleiro ao adversário, e o segundo não, uma jogada mais construída, uma jogada com profundidade, né, que é importante, a gente tem pontuado muito isso, de um time que veio contra um time que veio sem um destaque, um time que tem uma base defensiva, que tem uma proposta tática defensiva e que até certo momento da partida obteve êxito naquilo que se propôs. Agora, nós tivemos aí o Vitória com essas dificuldades para quebrar essas linhas
conseguiu, no momento que teve a assertividade do passe, olha a combinação, assertividade de passe, velocidade no passe e a velocidade do concluinte, de quem foi lá e concluiu a jogada, no caso o Gustavo Mosquito, né, um jogador de muita velocidade, um jogador que também ele tem muita força, puxa aqueles contra-ataques ali no lado direito do campo, e ele ganhou do zagueiro adversário e bateu na saída do goleiro, um belíssimo gol, a gente pode classificar dessa forma, mas de uma maneira geral, né, pelo que a gente observou nessa partida, né, e pela análise que nós fizemos, o Vitória deixou a desejar. Poderia ser melhor, poderia ser menos, eu não vou dizer sofrido, mas poderia ser com menos dificuldade, né, a partir desse entendimento que, uma vez detectado um modelo tático que está sendo está disposto em campo pela equipe adversária, você tem que procurar ter soluções para que você quebre essas linhas, que você, quando a equipe joga em linha alta, uma coisa que vinha chamando muito a minha atenção, e eu já tinha comentado em outras oportunidades, era que o Thiago Carpini, no primeiro momento da partida, ele sempre coloca os três atacantes como elementos de marcação, daquele bloco alto na marcação da saída de bola do time adversário. Como dessa vez ele não entrou com o trio, né, ele entrou com o Mateuzinho um pouco mais avançado, né, jogando ali próximo do Janderson, pelo menos essa era a ideia, eu acho que essa era a ideia do Thiago Carpini, ele não utilizou desse recurso. Então, de certa forma, facilitou o trabalho da equipe adversária na contenção das jogadas de ataque do Vitória quando elas surgiam, né? A busca, naturalmente, os jogadores entenderam que aquele setor de meio campo estava congestionado e tentava, né, principalmente na linha intermediária adversária, tentava justamente fazer a virada de bola para as laterais para que essas linhas fossem quebradas. Mas a produção ofensiva foi muito pouca. De qualquer maneira, entre mortos e feridos, eu digo que se salvaram todos, porque o Vitória conseguiu um triunfo importante diante da equipe do Ferroviário, como eu falei, assume a classificação, né? Assume a liderança da classificação na Copa do Nordeste. Aliás, não assume por quê? Porque o Fortaleza, nesse momento, a gente está acompanhando ao vivo, aliás, estamos acompanhando aqui ao vivo, o Fortaleza, ele tem um jogo ainda no dia de hoje, né? E o Fortaleza pode sim superar, manter aí a liderança da competição, né? Vamos aguardar o resultado do jogo do Fortaleza para poder ver qual é a posição do rubro-negro baiano na tabela. Mas fica o alerta para que nos treinamentos, o Thiago Carpini, ele que falou, e temos que entender também que o Carpini tem como ideia de colocar esse time como sendo o time que seja titular. Então é importante observarmos essa disponibilidade dos atletas dentro de campo, desse modelo tático que o Thiago Carpini já adotou, e os atletas que ele considera como titulares, né, para que possam desenvolver aquilo que foi treinado, né, aquilo que foi programado, aquilo que foi planejado nos treinamentos. Vitória agora vira a chave para o Campeonato Baiano e aguarda os resultados para saber qual será a sua colocação, mas está bem encaminhada, como eu falei, nesse momento o Vitória está na segunda colocação, na segunda classificação do Grupo A da Copa do Nordeste, e tem tudo aí para poder ter todos os indicativos de que o Vitória vai sim se classificar para a próxima fase. Vamos acompanhar e aguardamos aí a próxima jornada, quando estaremos presentes mais uma vez, Portal Notícias No Ar, em parceria com a KS6 TV Web, levando para vocês aí o pré-jogo, o intervalo, o comentário do intervalo e a análise final da partida, sempre aqui pelo nosso canal Linho Santana. E a gente pede para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Estamos começando devagarzinho um trabalho, nos ambientando, né, com o trabalho em loco, com a crônica esportiva em loco, com as análises, e a gente vai estar trazendo para vocês as coberturas sempre que possível, né? Amanhã
teremos aí o jogo do Bahia, nós também estaremos presentes lá e esperamos que vocês participem através do nosso canal no YouTube, Linho Santana, Santana com 2 N's, e também ative o sininho de notificações, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho que está começando, nós precisamos muito de vocês, e também compartilhe, seja um agente multiplicador do nosso trabalho, compartilhando o nosso link, ok? Então, nosso compromisso está marcado para amanhã, partida Bahia contra a equipe do América de Natal, jogo importante, a partir das 19 horas desta terça-feira. Então, a gente quer contar com vocês, dar essa força para o nosso canal, né? Dessa quarta-feira, viu, gente? Dia 12 eu estou aqui meio que perdido. Mas quarta-feira, dia 12, amanhã, mais conhecido como amanhã, Bahia e América, nós vamos estar presentes, dá aquela força, se inscreve, deixa o seu like para fortalecer e compartilha aí o link do nosso canal, tá bom? Forte abraço a todos e até amanhã.